Boa noite a todos. Que Deus possa abençoar o nosso coração e envolver-nos nessas energias benéficas, como a nossa irmã nos falou aqui, inspirando assim também as nossas palavras para que possamos juntos, principalmente a mim mesma que estou aqui, o ouvido mais próximo é o meu, eu também possa compreender melhor esses ensinamentos tão maravilhosos que trazem tanta paz, tanta luz ao nosso coração. Então, já iniciando aqui a fala, no capítulo 27, Pedis e obtereis, nós vamos falar de dois exemplos que Jesus, ao contar uma parábola, nos dá daquele que está fazendo uma prece. Ele diz assim: ele também disse essa parábola a alguns que depositavam confiança neles mesmos, como sendo justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava assim para consigo mesmo: Meu Deus, eu vos rendo graças por não ser como o resto dos homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, como é também este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, ficando distante, não ousava nem mesmo levantar os olhos para o céu, mas batia no peito ao dizer: Meu Deus, tende piedade de mim, pois sou um pecador. Eu vos declaro que este retornou à sua casa justificado, e não o outro. Pois todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se humilha será elevado. Está em Lucas, capítulo 18, versículo de 9 a 14. Então nós já temos aí um material de reflexão, quando os dois, tanto o fariseu como o publicano, se colocam diante do altar para fazer a sua prece. O que nós podemos perceber aí? Um orgulhoso, todo cheio de si, considerado como religioso. O outro, ao contrário, como publicano, ele era ali um cobrador de impostos. Então ele estava se colocando ali como um pecador e dizia, humilde: Senhor, tende piedade de mim, pois sou pecador. Ele reconhecia a sua pequenez diante do Pai. Ele reconhecia ali aquele momento em que nós, muitas vezes, também fazemos o mesmo, reconhecendo a nossa pequenez diante desse Pai maior. Então, essa é a humildade daquele que tem que falar com o Pai, daquele que busca, porque a oração, ela é exatamente isto. É uma fala, é uma conversa com Deus. É quando nós abrimos o nosso coração para o Pai e falamos com Ele de tudo o que está se passando em nossa alma, as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas aflições, as nossas fraquezas, porque são tantas ainda, até mesmo das nossas imperfeições, porque enquanto nós não nos libertarmos dessas imperfeições, o nosso coração ainda não é totalmente puro. E Deus sabe disso. Ele nos conhece a cada um. Nós não conseguimos enganar o Pai. Então, quando nós nos colocamos em oração, buscamos falar com Deus, Ele já sabe de antemão o que trazemos dentro de nós. O nosso coração fala, daquilo que está cheio dentro dele. Então é aquilo que Jesus falava, a boca fala do que está cheio o coração. Então, se nós conservarmos o dia inteiro a nossa mente conturbada, sempre falamos mal das pessoas, criticamos tudo mais, não é na hora da oração, naquele momento em que a gente tenta se desligar do nosso dia a dia, dos nossos afazeres, que nós vamos conversar com Deus, que nós vamos nos modificar simplesmente porque estamos ali em oração. De maneira alguma. Nós estamos carregando esse peso das vibrações desse dia, de tudo aquilo que sentimos e pensamos. Isso não se faz instantaneamente. Não se improvisa. Então, quando nos colocamos em oração, nós estamos carregados desses sentimentos que nós estamos vibrando o tempo todo. Esse é o nosso alimento, é daquilo que estamos nos nutrindo todo o tempo. Então, quando colocamos em oração
ao nosso Pai, que possamos, principalmente, respirar profundamente, tentar tirar da nossa mente todo aquele peso do dia, tentar fazer como até o Santo Agostinho nos recomenda, lá na pergunta 909, fazer uma revisão das nossas situações diárias, fazer uma análise exatamente do nosso dia, daquilo que a gente fez ou deixou de fazer, porque isso contribui com essa nossa melhoria, essa melhoria que estamos buscando, porque como espíritos eternos, a nossa ótica tem que ser voltada para o espírito, não mais tanto para a matéria como nós, às vezes, estamos fazendo. Então, quando a nossa ótica muda, o nosso ponto de vista mais espiritual, nós deixamos tanto de respirar a materialidade. Nós começamos a pensar mais como espíritos imortais que somos, e assim as nossas escolhas, até as nossas ações, são diferenciadas, porque nós começamos a agir pensando no dia de amanhã como esse futuro espiritual que todos nós sabemos que vamos encontrar no mundo espiritual. Então, se nós vamos encontrar uma situação feliz ou infeliz, depende de quem? Depende do outro? Não. Depende de nós. Da nossa maneira de agir todo dia. De como nós estamos vibrando, nos alimentando de energias constantemente. Porque nós não vamos improvisar isso também. Então, nós construímos a nossa morada no mundo espiritual de acordo com as nossas vibrações diárias aqui na Terra. E essas vibrações nada mais são também do que uma prece. Porque às vezes a gente para 15 minutos para fazer uma oração, talvez até menos, dependendo de cada um. E nesses 15 minutos que nós estamos ali, muitas vezes com bons sentimentos, bons pensamentos, falando com Deus, bonzinhos, assim que nós encerramos a oração, na primeira dificuldade, no primeiro desajuste que acontece, no primeiro desafio que nós enfrentamos, nós esquecemos todas aquelas palavras suaves e brandas que proferimos e já estamos com as nossas vibrações perturbadas, difíceis, carregadas, às vezes até mesmo já em xingamentos, em situações infelizes, de pensamentos malsãos. Então tudo isso faz parte desse nosso dia a dia, que precisa ser cada vez mais, como recomenda Jesus, em oração, mas em vigilância desses pensamentos. Então a vigilância ela tem que andar de mão dada com a prece, com a oração. Porque ao orarmos por 15 minutos, como a gente pode pegar um exemplo apenas de 15 minutos, o que acontece com as outras 23 horas e 45 minutos do nosso dia? Será que vai ter mais peso os 15 minutos ou as 23 horas e 45 minutos da nossa existência, daquele dia? Nós precisamos perceber isso, porque muitas vezes esses 15 minutos são insuficientes para modificar umas vibrações, as vibrações, os maus pensamentos que nós persistimos em manter durante o outro tempo em que ficamos apenas aí, muitas vezes, em sintonias inferiores e negativas. Porque se nós funcionamos como energia, imagine só, aqueles que nos acompanham, quando sentem as nossas energias descompensadas, infelizes, inferiores, nós vamos atrair esses irmãos para o nosso convívio. E muito mais fácil eles nos sugestionarem, muito mais fácil eles encontrarem os pontos da nossa fraqueza, essas brechas morais que nós deixamos. Porque eles vão conseguir, ali, naquelas nossas fraquezas, induzir-nos ainda mais ao erro, às experiências inferiores e infelizes. E às vezes, diante de uma situação, como Jesus nos fala lá no Pai Nosso, nos pede para que o Pai nos livre das tentações. Por que será que Ele nos diz isso na oração do Pai Nosso, que é um exemplo e um modelo de como devemos conversar com Deus? Porque nós, por conta de nossas próprias imperfeições, ainda temos essas fraquezas. E as tentações são nada mais do que as provas que passamos todos os dias para muitas vezes averiguar, aferir como estamos
na nossa evolução. Então, diante de uma situação que eu ainda não domino, que eu ainda não resisto, essas tentações que vão, então, ser ali como uma prova para perceber se eu já consigo resistir ou não. E isso vai depender de mim, de cada um de nós. Então, não nos deixes cair em tentação é uma forma de estarmos buscando aí realmente, né, diante das fraquezas que ainda sentimos em nossas vidas, né, nesse nosso dia a dia, buscarmos resistir a elas. Porque elas virão o tempo todo. No mundo, haverá aflições, disse Jesus. A felicidade não é deste mundo. Então, nós vamos ter aí todas as situações, muitas vezes, para que usemos esse livre-arbítrio. Para que no momento decisivo da nossa vida, né, das provas diárias, a gente esteja aí mais atento para saber usar esse livre-arbítrio. Porque tudo que nós fazemos volta para nós mesmos. Então, se nós não usamos essa liberdade com responsabilidade, com atenção, e nossas escolhas forem baseadas mais na matéria, muitas vezes a gente vai ser levado para caminhos inferiores e difíceis. E nesses minutos em que a gente se deixa levar pelas tentações, né, sem resistir a esses vícios, nós estamos muitas vezes perdendo muito tempo na nossa evolução. Nós estamos deixando, às vezes, de aproveitar as oportunidades benditas que a reencarnação nos proporciona para a melhoria do espírito. Porque é para isso que estamos aqui, para melhorarmos constantemente, alcançando as virtudes, desenvolvendo os sentimentos de amor. E para isso nós temos amigos espirituais que nos ajudam, que nos inspiram, que nos auxiliam. A prece, ela não vem para tirar as dificuldades da nossa caminhada, porque é justamente nessas dificuldades que nós burilamos os nossos sentimentos, os nossos espíritos. A prece, ela vem para nos dar encorajamento, força, fé, confiança, para que sejamos assim inspirados a seguir um caminho melhor, um caminho do bem, para resistirmos a essas tentações. E os amigos espirituais, eles não podem tirar de nós as dificuldades. Nada é feito sem a permissão de Deus. Muitas vezes a gente quer se livrar de uma doença, de uma dificuldade, de um problema, mas nós vamos lembrar que lá no Evangelho, nesse mesmo capítulo, ele está dizendo assim, que o cirurgião, o médico cirurgião, ele não deixa de ter ali conosco os momentos em que a gente vai ter que passar pela dificuldade daquela cirurgia, a dor que a cirurgia provoca, para a gente se libertar do mal que a gente tem, com a doença que a gente está acometido. Assim também com Deus. Muitas vezes as agruras da vida, as dores, as dificuldades, as misérias, essa infelicidade, elas são os nossos remédios para que a gente cure o espírito. Porque o corpo é passageiro. As lições que nós temos aqui na Terra são passageiras. São para que nós possamos, assim, aprender, melhorar, nos fortalecermos. Mas muitas vezes nós sucumbimos mediante ao peso das aflições, por não confiarmos em Deus, por não conhecermos muitas vezes esse propósito que Deus nos oferece. Então, diante das dificuldades, se Deus todas as vezes nos socorresse da maneira que nós gostaríamos, nós muitas vezes ficaríamos impedidos de crescer. Não desenvolveríamos as nossas potencialidades. A gente sempre gosta de citar um exemplo da mãe, que muitas vezes quando o filho vai à escola, quando ele vem com a tarefinha para casa, para que ele possa fazer ali, né, o reforço do aprendizado, a mãe, às vezes, naquele afã de ajudar o filho, ela quer ajudar a fazer essa tarefa. Muitas vezes ela até faz a tarefa pelo filho. Sem perceber, ela está atrapalhando ainda mais o desenvolvimento deste filho. Porque na hora que o menino estiver lá na escola, e ele for novamente deparado com a mesma lição, com a prova que a professora vai aplicar muitas vezes ali, para perceber o aprendizado do aluno, o que vai acontecer? Ele não vai saber de nada. Ele não vai ter aprendido realmente a lição.
porque alguém fez por ele. E assim é com todos nós. Se nós também sempre tivermos alguém que passe a mão na nossa cabeça, que faça tudo para nós, será que nós vamos aprender realmente? E Deus sabe disso. Às vezes, aquilo que nós queremos para satisfazer momentaneamente a nossa vida aqui na Terra, para nós é uma coisa maravilhosa, mas para a nossa vida espiritual pode ser uma tragédia. Pode ser funesta, como nos diz o Evangelho. Deus, que sabe de todas as coisas, que está pensando no nosso futuro espiritual, e não apenas nos nossos prazeres momentâneos aqui da Terra, e Ele espera que esse filho realmente cresça, se fortaleça, Ele não vai nos conceder aquilo que pedimos quando nós não sabemos ainda o que pedir, quando nós pedimos coisas que não são realmente relevantes para o espírito, mas apenas para satisfazer ali os nossos caprichos. Caprichos esses que muitas vezes são passageiros, porque hoje pedimos uma coisa, quando é amanhã fazemos uma outra prece, já não queremos mais aquilo que tínhamos pedido ontem, porque já não mais nos interessa. E nós nem firmamos naquele propósito. Nós já queremos outra coisa. E Deus sabe dessa nossa infantilidade. E por isso mesmo, Ele não vai conceder aquilo que não seja bom para o espírito, que é imortal. Porque o que Ele deseja é que o nosso crescimento seja real, seja verdadeiro. E por isso as dores e dificuldades, elas vêm fazer com que o nosso espírito seja burilado. Que essas lições possam ser permanentes no nosso coração. Porque se nós não aprendermos a lição da primeira vez, ela pode ser repetida. Como o aluno que reprova lá na escola. E como suportar esse peso das aflições? Como disse Jesus, a oração, como esse fortalecimento, como a inspiração dos bons espíritos para que possamos assim escolher da melhor maneira possível o nosso caminhar. Para que a gente não fique preso, muitas vezes, às convenções humanas. Porque muitas vezes a gente age assim. Ah, todo mundo faz desse jeito, por que eu não posso fazer? Se o fulano faz, se o Beltrano faz, eu também vou fazer isto. Mas será que isto nos convém? A prece vem então como o sustentáculo do espírito, a nutrição que nós tanto precisamos para não cairmos tanto em erro. Paulo mesmo nos diz, né, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, através da prece, da mesma maneira que a gente alimenta diariamente com o arroz e com o feijão, com a carne, com os legumes, com as verduras, nutrindo o nosso corpo, nós precisamos usar essa nutrição da alma, que é a oração, a prece, as boas energias. Mas Deus, Ele não vai se comover apenas com a quantidade de palavras que nós, às vezes, proferimos quando fazemos uma prece. Ele não vai se comover com os nossos petitórios. Ele não vai comover com as palavras bonitas e maravilhosas que nós, muitas vezes, proferimos. Ele vai olhar no fundo de cada coração, analisar a intenção por trás das palavras. E aí nos vem à mente aquela historinha do Zé, muito conhecida nossa, sempre proferida aqui nas palestras, do Zé, que era aquele senhor que todos os dias visitava a igreja. Todos os dias ao meio-dia ele passava na igreja e dizia assim: oi Jesus, eu sou o Zé, vim te visitar. Imediatamente ele ia para fora e ia embora. Todos os dias ele repetia essa mesma coisa. Um dia o sacristão estava lá e perguntou: mas por que o senhor vem tão rápido? Isso não é uma oração. Ele falou assim: mas esse é o único momento que eu tenho. E eu venho rapidinho no horário do meu almoço para dizer a Jesus que eu estou aqui. E o Zé fica doente, passado algum tempo, e é internado. Enquanto ele está em tratamento, o seu quarto era o mais tranquilo. Ele conversava com todo mundo, era alegre, brincalhão. E um dia a irmã do hospital foi questionar o Zé. Ele achava
ela achava muito estranho que ele conservasse aquela alegria mesmo diante da doença e das dores. E ela pergunta para ele: nossa, você é tão alegre, né? Você está sempre feliz? Ele fala: sim, estou. Mas isso é devido a uma visita que eu recebo todos os dias, ao meio-dia. E ela estranhou, porque nunca tinha visto ninguém no quarto dele. Ele nunca recebera uma única visita. Aí ele diz assim: todos os dias Jesus vem aqui e diz assim: oi Zé, eu sou Jesus, vim te visitar. Então, nesses pequenos momentos, né, que a gente pode olhar realmente para Jesus e dizer do fundo do coração: oi Jesus, estou aqui. Com certeza Ele vai nos ouvir, porque Ele sabe o que está acontecendo conosco, né? Deus também sabe das nossas dificuldades. E tem momentos que a gente não consegue mesmo fazer nenhuma prece. Tem momentos que não dá para se recolher lá no nosso quarto e orar. Tem momentos que a gente está passando por uma situação difícil ali, naquele instante. Mas um simples pensamento a Deus naquele instante pode fazer maravilhas. Pode modificar o ambiente. Pode mudar todo o nosso clima psíquico, principalmente o nosso clima psíquico. Porque a gente sai da sintonia, às vezes, dos inferiores, né, daqueles irmãos que às vezes estão ali conturbando aquele ambiente e entra na sintonia dos bons espíritos, porque é a elevação do pensamento. Nós mudamos o padrão de vibração. E isso é suficiente para que os espíritos bons, o nosso anjo guardião que estava ali o tempo todo, conseguir realmente nos acessar. Porque muitas vezes a gente fica refratário à ajuda dos bons espíritos. Eles até estão do nosso lado, querem nos inspirar, nos intuir, mas nós não deixamos, não estamos receptivos. Ou porque estamos tão preocupados com determinada situação, ou porque estamos mais preocupados com o trabalho, ou porque estamos criticando mentalmente alguém, ou porque estamos com maledicências, ou seja, com as nossas imperfeições. E fechamos muitas vezes os ouvidos a esses companheiros queridos que estão carregados de nos auxiliar. Porque Deus permite que os bons espíritos nos assistam. Mas para isso nós precisamos estar em sintonia adequada. Se isso não ocorre, é difícil para eles também. Eles podem estar ali gritando no nosso ouvido e nós não vamos ouvir. Para isso a gente precisa estar realmente em sintonia com esses amigos queridos. Uma simples mudança de pensamento e sentimento faz com que a gente esteja mais apto a receber esse amparo, mais receptivo a esse auxílio. E quando nós falamos também de prece, nós devemos pensar que, além de orar por nós mesmos, porque precisamos muito, nós também podemos interceder por outras criaturas. Quantas vezes a oração, a prece, não é um bálsamo para levar ali aos corações necessitados esse alívio, esse amparo, esse socorro. Muitas vezes, quando oramos para alguém, nós estamos movimentando essas energias. E dependendo da nossa vontade ali, do nosso querer, essas energias movimentadas estão chegando, estão sendo levadas para aquele que necessita. Nós temos um exemplo disso quando Jesus é procurado por um soldado, e ele era um centurião, era chefe da centúria, e ele tinha soldados sobre a responsabilidade dele. E ele procura Jesus e diz: Senhor, se disser uma palavra, meu soldado que está doente será salvo. E Jesus diz então: eu nunca vi tamanha fé. E assim, quando ele chega na casa dele, o soldado já estava salvo, já estava livre do perigo, né, da doença, curado. Então vejam, essa intercessão, principalmente quando as mães, né, que são intermediárias, normalmente oram tanto pelos filhos, para socorrê-los, para ampará-los, para auxiliar em qualquer situação. As mães são aí, né, mensageiras desse amor maior. E quando elas oram também em favor desses filhos, pedindo o amparo, eles recebem exatamente esse amparo. Me lembrei mais uma vez de outra historinha, que é da nossa irmã,
Santa Luzia. Ela tinha 2 filhos e esses filhos eram paraplégicos. E ela tinha uma grande dificuldade de cuidar desses filhos. Talvez eu errei o nome da santa, mas a história é assim. E ela cuidando desses filhos, um dia rogando sempre a Deus para que eles pudessem se curar dessa deficiência. Um belo dia, eles realmente ficam curados. E a partir do momento em que eles se curam, eles começam a cair na vida. Começam a ter excessos, né, beber, fazer tudo errado. Começam a aprontar de todas as formas. E essa mãe zelosa, né, desesperada, ela fala assim, bom, Senhor, eu entendi a lição agora. E dessa forma eu lhe peço, né, que dê novamente a condição que meus filhos tinham anteriormente. Porque naquele coração de mãe, ela não compreendia por que os filhos estavam passando por aquela dificuldade, por que os filhos estavam impedidos ali de ter alegrias. Mas nós, né, como espíritas, sabemos muito bem que aqueles irmãos, na realidade, estavam ali para a sua educação moral, para a sua educação espiritual, para a melhoria do espírito, em lições às vezes dolorosas, mas necessárias. E ela então compreende, né, que eles precisavam daquela situação para se melhorarem. E assim, com um pedido depois sincero dela, desse reconhecimento, eles voltam a ter a deficiência. Então vai mostrando aí para todos nós, né, que ninguém está passando por dificuldades, por dores, por situações infelizes por acaso. Todas elas vêm para o nosso crescimento, para a nossa melhoria. E mesmo quando nós intercedemos por alguém, nós estamos ali com o coração cheio de compaixão para auxiliar alguém. Nós temos que pedir a Deus que seja feita a vontade dele e não a nossa. Porque muitas vezes a nossa vontade é limitada. Nós não sabemos, nós não enxergamos o lado espiritual. E Deus já está vendo tudo isso. Ele sabe o porquê. E Ele sabe também o que aquilo pode proporcionar àquele filho. O que aquela situação, aquela lição pode trazer de aprendizado para aquele coração que está ali, momentaneamente, às vezes cerceado. Seja da fala, né, seja do andar, seja de qualquer outro tipo de situação. Sempre há uma razão maior para tudo isso. Lógico que orar para o outro e pedir amparo não quer dizer que Deus não vai mudar, né, nada. Muitas vezes Ele ameniza a situação. E quando nós oramos ainda com fervor, com confiança, Ele pode trazer ali uma situação que alivia, né, que socorre, que ampara, que pode até esclarecer. Kardec, quando estava diante dos espíritos da codificação, ele sempre se reunia com muitos irmãos. E os médiuns ali recebiam aqueles espíritos infelizes, muitos suicidas, muitos homicidas, muitos espíritos em dificuldades atrozes. E quando ele evocava esses irmãos, o que acontecia? Eles vinham dar o seu depoimento. Uns muitas vezes rebeldes, outros um pouquinho mais conformados, mas muitas vezes assim ainda endurecidos. Outros um pouquinho mais tranquilos, mas se sentindo indignos de estarem ali naquele momento. E conforme eles falavam, Kardec aproveitava para oferecer sempre uma oração para eles. Oravam em favor deles, porque quando eles estavam sendo evocados, na maioria das vezes, é porque eles estavam obsidiando aqueles irmãos que estavam em tratamento na sociedade espírita. E Kardec, então, aproveitava aquele momento para perguntar o porquê que eles estavam perseguindo determinado irmão, né, que estava sendo, entre aspas, vítima daquele espírito. Então, eles respondiam o porquê, né, que eles estavam ali. Mas sempre, por conta dessas orações que eles recebiam, quando numa outra sessão espírita, né, que era feita, eles voltavam. E aí começaram a falar para Kardec que as orações que tinham sido feitas tinham sido maravilhosas, que eles tinham sentido uma paz, uma tranquilidade, que tinham sentido alívio como há muito tempo não sentiam.
E a partir desse momento, Kardec começou a perceber a importância das reuniões mediúnicas. Nascem assim as reuniões de desobsessão, quando ele então percebe que a prece pelos espíritos desencarnados era um bálsamo para cada um. Porque pelo próprio depoimento deles, eles sentiam essa paz, essa tranquilidade, e pediam para que continuassem a orar. Principalmente aqueles mais necessitados, com situações mais dolorosas. Porque pela situação de se sentir indigno, de nem proferir o nome de Deus, porque muitos nem conseguiam balbuciar e dizer Deus, não conseguiam, porque a si mesmo eles não se permitiam essa palavra sagrada, eles ficavam às vezes impossibilitados de orar por eles mesmos, de falar com Deus. E a partir desse ponto, então, eles começam sempre a pedir e orar por esses irmãos, e nasce, então, já com uma continuidade, as reuniões mediúnicas, maravilhosas, que até hoje trazem alívio para muitos corações, tanto encarnados que vêm à casa espírita em busca de ajuda, de socorro, de auxílio, como também aos próprios desencarnados, porque nós não imaginamos a movimentação dos espíritos quando, dentro de um socorro que estão prestando àquela pessoa que às vezes vem num atendimento fraterno, buscar ajuda, o quanto atinge de criaturas, tanto encarnadas quanto desencarnadas, através do amparo, do auxílio dessas reuniões, do alívio que leva a tantos corações, principalmente aqueles que desejam a mudança, porque muitos, apesar de a gente dizer assim, nossa, será que adianta orar por aqueles que não querem mudar? Sim, adianta muito, porque quando nós oramos, nós criamos essa energia benéfica, e elas são levadas para essa criatura, e elas vão minando ali cada vez mais o campo magnético inferior que está ao redor deles, enquanto que da mesma maneira, se nós também desejarmos o mal ao outro, essa mesma energia que nós desejamos vai chegar ao outro. Então, os bons pensamentos e sentimentos também chegarão. E com isso, pouco a pouco, eles vão sendo inspirados a mudar de atitude, vão cansando do mal. Pode demorar? Sim, pode. Dependendo dos sentimentos que eles estão carregando. Porque muitas vezes nós somos orgulhosos, e não é porque desencarnamos que nós deixamos de ser. Nós continuamos levando esse orgulho para o outro lado, dificultando a nossa própria caminhada, porque o orgulho não dificulta a vida dos outros, mas dificulta a nossa própria vida. Quando nós muitas vezes fechamos o coração para receber todo o amparo, todo o auxílio que precisamos. Mas como a dor, ela educa, ela vem para nos auxiliar, aos poucos, essa mesma dor vai nos cansando. E aí é o momento em que, muitas vezes, nós somos envolvidos ali naquelas energias e a espiritualidade amiga consegue nos socorrer, nos amparar. Nós temos uma história do André Luiz, no livro Libertação, que é de um religioso que já estava há 400 anos no mundo espiritual. 400 anos, em média, chamado Gregório. E ele era chefe dos bispos. E no mundo espiritual, após o desencarne, eles continuam a comunidade religiosa e ali viram um império. Muitas das criaturas desencarnadas que levavam o seu coração, muitas vezes conturbado, cheios de remorsos e dificuldades, eram levados a esses lugares, até o Gregório, que era o chefe, e ali ele tinha todos os recursos hipnóticos para fazer com que aqueles espíritos ali endividados, arrependidos muitas vezes, outras vezes até mesmo se sentindo indignos, se transformassem ali pela hipnose. Uma senhora que é levada, porque ela tinha cometido vários abortos, ela chega perto dele e ele começa a dizer assim, és culpada, está condenada, és uma loba. E ela vai se transformando em uma loba naquele momento. A aparência toda de uma loba. Poder da indução de um espírito que tem conhecimento e inteligência. E aí, a gente está contando a história do Gregório nesse caso.
mostrando aí esse poder magnético, esse conhecimento que ele possuía, mas usando-o ainda para o mal, né? Porque ele se intitulava como um vingador, como alguém que estava, em nome de Deus, agindo e punindo as criaturas do outro lado da vida, como um tribunal. E ele tinha, como todos nós, uma mãe zelosa, amorosa, né? E que estava há muito tempo já orando por ele. Ele tinha também uma outra moça que, apaixonada por ele em outra época, também orava por ele. Passado um tempo, essa mãe já tinha pedido intercessão várias vezes por ele. E com as orações, o poder da oração dessa mãe, o Gregório foi cansando desta vida. Foi ficando cada vez mais sem sentido. E de repente os benfeitores espirituais explicam a André Luiz: André, nós vamos visitar esse local justamente porque nós temos lá um irmão que há muito tempo comanda essas falanges. E nós queremos que você veja, ele já se encontra cansado desta vida e ele já está conseguindo sentir a presença, a nossa presença, a presença da mãe. Então veja bem, olha o que é a paciência de 400 anos. Nós não temos nem 5 minutos de paciência. E essa mãe então começa, né, a vencer as dificuldades. E o Gregório, através das situações que ele estava ali, além desse caso, né, que ele estava no tribunal julgando as pessoas e hipnotizando muitos espíritos, ele também tinha uma irmã que ele perseguia há muito tempo. E através dessa situação, da prece, da persistência desses irmãos, e o casal que estava sendo mais ativamente atacado por ele, vai ao centro espírita e começa a receber ajuda espiritual, nas sessões, né, o amparo, as orações, vários médiuns se reúnem e oram por esta irmã que estava muito debilitada. E através disso também dando força e colaborando para o socorro do Gregório. Chega um momento que o Gregório se entrega. E esse momento do livro ele é tão maravilhoso que a gente assim tem vontade, né, de chorar, inclusive, pela emoção de sentir aquele coração que era endurecido, que mandava e desmandava, tinha muitos súditos ali, ele se entrega a um abraço materno. É uma coisa maravilhosa da gente ler. Quem puder, leia esse livro, maravilhoso. E ele se entrega ali de uma forma tão tamanha, tão infantil, que ele se sente exatamente transportado à infância, quando a mãe o colocava no colo, orava por ele, ensinou ele a fazer as orações. Olha a importância dessa mãe, né? De uma mãe, na verdade, na vida de um espírito, desse filho que está aqui encarnado, né? Nós temos essa responsabilidade de levar aos filhos essa educação espiritual, essa religiosidade, esse momento em que a gente pode plantar uma sementinha nesses corações. Então isso aconteceu com o Gregório depois mesmo desencarnado, porque essa mãe jamais desistiu desse filho. Então nós, mães, né, somos intermediárias de Deus nesse momento para interceder. Qualquer um pode interceder por outro, não importa. Quando o nosso coração é carregado de amor, de confiança, né, nós não dobramos as leis divinas, não. Isso não vai acontecer. Mas nós facilitamos este amparo. Nós podemos levar essas energias boas que vão arrefecendo o coração endurecido. É a história da água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É exatamente assim que acontece. É a ação do tempo que vai fazendo com que aquele que já está cansado, já não vê mais alegria em estar ali no mal, porque o mal não é permanente realmente na criatura espiritual. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas para que possam aprender. Então, se em algum momento eles possam escolher o caminho do mal, um dia se renovarão. E é claro que vão contar com aqueles que possam, né, assumir esse papel de intercessores, de colaboradores de Deus na regeneração dos seus filhos. Porque Deus empresta essa criatura para que a gente ajude, crescendo com ele, porque nós também crescemos. Quando oramos para o outro, quem é primeiro contaminado com as boas energias somos nós.
contagiado com essas energias. Então nós sentimos o bem-estar que a prece oferece. Nós sentimos essas energias nos envolverem, nos iluminarem, né, para que a gente possa realmente, então, né, direcionar essas mesmas energias ao outro. Então nós somos primeiramente, né, beneficiados com a prece, com este amparo que Deus nos dá também. E ainda no livro Evangelho, ele diz lá para nós que todo o dever da criatura ao acordar, né, o primeiro ato que deveria assinalar a nossa vida é a prece. Já quando levantamos, nós devemos estar buscando elevar o nosso pensamento. E não precisa ser uma prece demorada, como nós dissemos aqui. É elevar o pensamento, o nosso sentimento ali naquele momento e pedir: Senhor, né, ampare o nosso dia. Obrigada pela noite que se foi. Obrigada por muitas vezes a gente, embora não nos lembremos, podemos ter ali, durante o nosso sono, encontrado com amigos queridos, com os entes amorosos e amigos que nos ampararam, nos incentivaram, nos deram essa força para que a gente continue aqui encarnados na nossa luta de renovação íntima. Então nós podemos sim, né, pedir todos os dias, da mesma forma que podemos ao dormir também agradecer pelo dia e pedir para que sejamos levados ao mundo espiritual, nas escolas, onde continuemos esse aprendizado. Podemos ser levados para tratamentos no mundo espiritual, então nós podemos pedir que isso ocorra. Nós podemos pedir também que, de repente, se a gente já estiver apto a um trabalho, né, nos colocarmos à disposição para realizar esse trabalho. Então, quando nós pedimos esse amparo, com certeza, né, Deus vai ver aquilo que é melhor para cada um de nós e nos encaminha. E essa é outra forma de também estarmos, né, amparados. Porque quando nós acordamos, nós podemos não nos lembrar do que aconteceu, mas nós somos intuídos a agir daquela forma como fomos direcionados e orientados no mundo espiritual. Conversas, muitas vezes, com o nosso anjo guardião, que vai nos dar ali encorajamento diante de uma dificuldade, um problema que estamos vivenciando no nosso dia. Então, nesses momentos, desse intercâmbio durante o sono, a gente nem imagina, nós nos desprendemos e somos auxiliados. É um momento de repouso para o corpo, mas o espírito continua ali, recebendo, né, atuando, auxiliando, ou muitas vezes ficando preso também nas próprias cadeias da ignorância, da dificuldade. Porque muitas vezes, sem o preparo da prece, nós podemos estar envolvidos, às vezes, por irmãos, às vezes nossos comparsas do passado, que nesse instante, por estarmos desguarnecidos espiritualmente, se aproveitam de nós, se aproveitam desse instante e também nos sugestionam situações infelizes, incentivam o erro, incentivam as nossas imperfeições, os nossos vícios. Esses irmãos também, às vezes, aguardam o momento do nosso desprendimento durante o sono para nos atrapalhar, né? Para estar ali incentivando o mal em nós. Eles não querem a nossa melhoria. Preferem que ficamos como estamos, para que, assim, eles se sintam melhores. Às vezes pela própria inveja do espírito que está ali, né? Ele não quer que a gente melhore, porque senão ele perde a oportunidade, né? E a pessoa com que é o comparsa dele ali naquele momento, que ele pode contar no outro dia, no momento em que ele induz o outro a fazer aquilo que às vezes ele não pode fazer porque está desencarnado. Então ele usa o outro também para satisfazer as vontades, né? Muitas vezes induz ao álcool, né, às drogas e tantas outras coisas. Então a prece, além de sustentar, né, nas boas resoluções que tomamos, ela também nos ajuda a não sermos tão sugestionados por esses irmãos. Porque enquanto nós estamos carregados de imperfeições, nós estamos dando, né, muita facilidade para que esses irmãos nos incentivem a esse mal. Para que eles nos induzam às tentações. E eles não podem fazer isso se a gente não tivesse imperfeição nenhuma. Mas como nós ainda carregamos essas imperfeições, é muito fácil eles agirem, né? E nós não vamos colocar a culpa neles, porque senão pode parecer que nós somos os bonzinhos da história e eles são aqueles que são, né, os carrascos. Não é verdade. Às vezes eles são atraídos por nossas imperfeições, porque é aquilo que nós estamos
vibrando constantemente. E é por isso que eles têm a facilidade de se achegar a nós. Porque eles conseguem perceber, nessas energias que irradiamos, as nossas vontades. Allan Kardec diz que os espíritos eles são atraídos pelo nosso, vamos dizer assim, pela essa energia, da mesma forma que, é dessa forma que ele usa lá na Gênese mesmo, né? Que nem a gente está com uma lata de lixo, sempre gosto de falar isso porque é muito fácil a gente entender isso. Você tem um lixo lá, enquanto ele está tampado, as moscas não vão. Mas a partir do momento em que você abre a tampa do lixo e aquele cheiro exala, as moscas são atraídas. E assim ele diz que também os espíritos são atraídos pelas nossas imperfeições, como se as nossas imperfeições exalassem esse cheiro para que esses espíritos nos reconhecessem, viessem até nós, né, nos acompliciando aí com os outros. Então, enquanto nós não realmente modificarmos os nossos sentimentos, não melhorarmos, nós estamos sujeitos a essas influências infelizes. Nós vamos encontrar também no livro dos Espíritos, quando ele pergunta, é verdade que os Espíritos influenciam em nossa vida? E eles respondem assim, muito mais do que imaginais. De ordinário são eles que vos dirigem. Olha só, de ordinário são eles que nos dirigem. Agora, qual é a companhia espiritual que desejamos? As boas companhias dos amigos bondosos, amorosos, que nos assistem e nos incentivam ao bem? Ou nós queremos a companhia dos espíritos inferiores, infelizes, que acompliciam conosco e nos fortalecem no mal, nas imperfeições, nos vícios e tentações? A escolha é nossa. Quando nós nos decidimos a mudar realmente e pedimos a Deus esse amparo, nós conseguimos. Né? Então, ao invés de pedirmos riquezas em nossas preces, que Deus nos dê alegrias, saúdes, que possamos pedir, então, que Deus nos dê a força moral para resistirmos às nossas às más tentações, a força moral para modificarmos realmente o que é do Espírito, para iluminarmos os nossos sentimentos. É isso que a prece deve conter, a maneira correta de orar, né? Quando nós pedimos coisas para que o Espírito se fortaleça, se ilumine e consiga, né, cumprir a sua trajetória aqui na Terra. Porque se nós estamos aqui encarnados, não é para que a gente satisfaça as nossas vontades materiais. A gente se confunde nessa situação. Nós estamos aqui encarnados para trabalhar tudo o que é do Espírito. E também nesse capítulo ele nos diz o seguinte, que se nós fôssemos analisar todas as dificuldades que nós passamos, de todos os males que nós somos acometidos, que 90% quase das situações somos nós que cometemos. Vou até ler para vocês na íntegra esse pedacinho que ele fala aqui, porque achei muito interessante, sempre que eu leio né, a gente vê aí que são os Espíritos nos dizendo isso. Ele diz assim, olha, se dividirmos os males da vida em duas partes, teremos uma que o homem não pode evitar, outra em que ele mesmo é o principal causador devido aos seus desleixos, excessos. Constataremos que, onde o homem é o agente, supera em muito a outra. Fica, portanto, bem evidente que o homem é responsável pela maior parte das suas aflições, as quais se pouparia caso agisse com sabedoria e prudência. Aí ele diz ainda, se colocássemos limite à nossa ambição, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não temeríamos cair. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho ferido. Se praticássemos a fé, a lei da caridade, não seríamos nem maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaríamos as desavenças e as discussões. Se não fizéssemos mal a ninguém, não temeríamos as vinganças.
Então, olha só, né? São palavras que estão contidas no Evangelho mostrando que depende de nós. E se nós nos decidirmos realmente a nos conhecer, a perceber as nossas falhas morais, porque esse autoconhecimento é importante, para sabermos o que precisa ser modificado, e empenharmos os nossos esforços em transformar o nosso espírito, usando a oração e a vigilância como recurso maravilhoso que Deus nos concede, nós com certeza seguiremos um caminho muito melhor e estaremos cada vez mais rápido alcançando essa melhoria espiritual. Que Deus possa nos inspirar a todos a fazer esse trabalho íntimo de reforma tão necessário. Muito obrigada a todos. Deus os abençoe sempre.